Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Amanda e eu estou cursando o curso de Técnica em Eletrônica. E hoje farei um vídeo voltado à matéria de conversão de energia, explicando como se usa e a utilidade das funções de voltímetro e amperímetro do multímetro. Antes de tudo, é necessário que entendamos a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm estabelece que o valor da tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Este triângulo representa esta relação. Então, ao observá-lo, podemos concluir que o valor da resistência é igual ao valor da tensão dividido pelo valor da corrente, e que o valor da corrente é igual ao valor da tensão dividido pelo valor da resistência. Vamos agora a um exemplo onde poderemos aplicar a primeira lei de Ohm. Neste exercício, nos é pedido a tensão do circuito. Já sabemos que a tensão é determinada pelo produto entre o valor da resistência e o valor da corrente. Então, é bem fácil de resolvê-lo. Nós precisamos achar o valor da tensão. E nós já temos o valor da resistência, no caso, 10 ohms. Multiplicaremos, então, pelo valor da corrente, no caso, 12 amperes. Realizando este cálculo, concluímos, então, que o valor da tensão é igual a 120 volts. Vamos, então, ao próximo exercício. Neste exercício, nos é pedido o valor da corrente. Nós aplicaremos novamente a primeira lei de Ohm. Então, sabemos que o valor da corrente é igual ao valor da tensão dividido pelo valor da resistência. Como queremos achar o valor do I, nós já temos o valor da tensão, no caso, 9 volts, e o valor da resistência, 3 ohms. Então, é só dividir 9 por 3. Realizando esse cálculo, sabemos que, então, o valor da corrente é de 3 amperes. Porém, vocês devem concordar comigo que ficar realizando esse tipo de cálculo em um ambiente que não é o acadêmico não é nem um pouco prático. Por isso, existem ferramentas para que possamos medir a corrente e a tensão de forma mais rápida e prática. Um deles é o multímetro digital. O multímetro digital possui um visor onde poderemos observar os valores que estamos medindo, possui a chave seletora, onde poderemos selecionar o tipo de função que queremos utilizar, e esses três chamados bornes, onde conectaremos as pontas de prova, a vermelha e a preta. Começaremos, então, com a função voltímetro do multímetro. A função voltímetro mede a tensão. No caso, pode ser contínua, com este símbolo, que se encontra aqui, ou também pode ser alternada, com este símbolo, que se encontra aqui. Para que possamos medir a tensão, conectaremos o pino da ponta de prova vermelha no borne marcado como V-ohm-mA, no caso, esse aqui. E o pino da ponta de prova preta no borne marcado com o símbolo COM, esse aqui, no caso. Então, vamos começar a preparar nosso multímetro para medir a tensão desta pilha. Primeiramente, vamos conectar o pino da ponta de prova preta no COM. E o pino da ponta de carga vermelha no volt-ohm-mA. Agora é necessário selecionarmos a função que iremos utilizar. Como a pilha tem tensão contínua, vamos colocar aqui, neste símbolo. Ela tem uma tensão muito baixa, então no 20 já será suficiente. Agora o multímetro já está pronto para que começamos a fazer os testes. Vamos medir a tensão desta pilha, como eu já disse anteriormente. Podemos, então, encostar o pino de prova vermelho no lado positivo da pilha. E o pino de prova preto no lado negativo.
Como vocês podem ver, o multímetro já nos deu os valores, no caso, 1,3 volts. Para que possamos medir a tensão de uma tomada, é necessário colocar no símbolo de tensão alternada. Agora já está pronto. Colocamos então o pino vermelho e o pino preto na tomada, para medirmos o valor da tensão. Assim, o visor já está mostrando, no caso 127 volts. Vale lembrar que na hora de selecionar o valor a ser medido, o valor máximo no caso, é necessário prestar muita atenção. Aqui, como eu fui medir uma tomada que eu já sabia que poderia ter no máximo 127 volts, o 200 já foi suficiente, mas caso eu fosse medir uma tomada com 220 volts, seria necessário selecionar 750 volts, no caso indicando para o multímetro qual é o valor máximo que vai circular entre as pontas de prova. Agora vou explicar a função de amperímetro do multímetro. Essa função tem como objetivo medir corrente. Hoje, no meu multímetro, eu consigo medir apenas corrente contínua, simbolizada por este símbolo, 10 amperes contínuo, que podemos encontrar aqui. Para fazer essa medição, será necessário conectar o pino vermelho da ponta de prova vermelha no borne 10 amperes contínuos e a ponta de prova preta no borne com novamente. Então, agora vamos seguir as instruções e preparar nosso multímetro para o teste de corrente. Primeiramente, teremos que mudar a ponta de prova vermelha para o borne acima, simbolizado pelo símbolo de 10 amperes contínuo. Assim, agora só resta selecionar a função que testará a corrente, 10 amperes contínuos. Para exemplificarmos essa função do multímetro, vamos calcular a corrente dentro desse carregador de pilhas recarregáveis. Com o nosso multímetro já preparado, basta apenas encostar as pontas de prova nos terminais. 9 miliamperes. Está variando um pouco, mas é mais ou menos isso, 10 miliamperes. Pois bem, foi isso. Obrigada pela atenção.